Fala, meu canal, beleza? Bem-vindo a mais uma refeição. E hoje iremos reagir àqueles caras. Perdão, hoje não consegui postar os vídeos alguma, porque ontem eu estava cansado, fui dormir. Eu quero ter energia pra fazer piada e comentar direito, senão eu acho que vai ficar um vídeo muito ruim. Então, vamos fazer agora, que vai ser quem é o ex-padre. Vamos ver quem que é o ex-padre. Nós somos aqueles caras e hoje iremos descobrir quem é o ex-padre. 5 participantes, 4 impostores e apenas um que escolheu esperar. Só pra falar, eu não faço ideia nada disso. Eu sou uma pessoa totalmente religiosa. Sou uma pessoa agnóstica, por sinal. Então eu não sei muito sobre essas coisas, assim. Então, até perdão caso eu ofenda alguém, não é a minha intenção. Eu só estou querendo fazer aqui entretenimento. Ah, e aí, será que a gente acerta? Vem descobrir. Ei! Opa! Paz de Cristo. Podia ter falado isso? Olha, o amigo veio com a sandalinha. Aqui é o seguinte, tem 5 padres. Tem 5 padres, Porque claramente. o último ali não me convenceu muito, não. A vestimenta dele não tá legal. Mas tem 4 padres. Boa tarde a todos. Muito obrigado pela presença de vocês. Nosso objetivo aqui é muito simples. É descobrir, no meio de vocês 5, quem é o ex-padre. Vamos fazer o disclaimer agora já, então? Começar. Vambora. Gente, pedindo desculpa a todas as pessoas que são religiosas e podem se sentir ofendidas com esse vídeo. Nossa intenção não é essa, né, Marcelo? Não. Nossa intenção é descobrir só quem é o ex-padre, mais nada. A gente não tem conhecimento técnico para isso, o que torna o vídeo maravilhoso. Vamos começar diferente hoje, porque você... Eu acho que eles não fazem ideia. Talvez eles sejam religiosos, mas não fazem ideia de como virar padre. Não fazem ideia. Também não faço ideia. Então vambora. Meu amigo de azul, da direita, tá rindo pra minha cara desde que tu entrou. Então hoje vamos começar por você. Olá, primeiramente, bom dia. Eu sou o André, eu tenho 31 anos. 2 anos que eu deixei de ser padre. Cara, ele tem uma voz de padre, mano. 2 anos? O cara deixou de ser... Eita, pô, que isso? O cara deixou de ser padre há 2 anos. Curioso. Bom, vamos continuar aqui. Só fui pegar um cerealzinho. Meu camarada de camisa preta. Sou o Leonardo, eu tenho 29 anos e eu fui ordenado com 26. Meu nome é Christian, eu tenho 51 anos, fui ordenado com 25. Cristian, tu não falou ordenado só porque o amigo Leonardo falou ordenado, não, né? Não, porque é o certo, né? Quando vocês falam, fui ordenado com 25. É o final da faculdade. Você conclui a faculdade de teologia, você é ordenado padre. Tem que fazer faculdade de teologia. Pra ser Sim, teologia é estudo de deuses, né? Então... padre tem que ter se formado na faculdade? Sim, 2, filosofia e teologia. Tu achou que era o quê? Fazer 3 Pai Nosso e tá dentro? Não, eu achei que era tudo dentro da igreja. Não, eu esqueci, 10 anos de igreja, mano. Não, eu achei que era tudo dentro da própria igreja, Era uma tá coisa ligado? da própria Ué, igreja. aprendeu. Faz sentido mesmo. Você, meu amigo. Fala, pessoal, boa tarde. Meu nome é Leonardo, eu tenho 40 anos e eu exerci o ministério durante 8 anos. Cara, exerceu o ministério, tá É ligado? que ele fala Pô, bem, achei ele que ele era um bruxo. É potente. Tá ligado? Não é diretamente De qual caso? Harry Potter. Você, querido. Meu nome é Paulo, só me chamam de Ubalda. No seminário tinha muitos Paulos e a gente começou a se chamar pelo sobrenome. É o Baldino, mas é uma variação do... Padre Baldino é potente. Tenho 36 anos, me ordenei em 2015 e em 2020 eu pedi licença do cargo. Tá em processo ainda, ela não saiu, mas não exerço mais o ministério. 5 anos, então. Isso. Senhores, o que deu dentro de vocês, ou que vocês perceberam, que vocês falaram assim, quero ser padre, né? E se é assim que se dá também isso, né? De quero ser, ou é um tipo de convocação, né? Convocação? Não te liga com a irmã. Barreira. Eu entrei muito cedo, desde pequeno. Meus pais se conheceram na igreja, grupo jovem, casaram, tocava na missa, tinha grupinho, participava de grupo de oração. No ensino médio, 2005, estava de manhã na volta, passava na finada Gama Filho para fazer um teste vocacional. E no ano seguinte, já terminado o ensino médio, eu ingressei no GVA, que é um grupo vocacional da... Eu só queria falar, eu não me lembro se eu falei ou não, porque a minha memória é muito ruim. Mas se eu estou aqui pra fazer entretenimento, eu não quero ofender ninguém. Se eu falei de novo, eu estou querendo reafirmar aqui, como os caras falaram, eu não faço ideia. Eu estou aqui somente pra entreter. Se eu ofendi, perdão, não era essa a minha intenção.
arquidiocese aqui do Rio. Depois eu entrei no seminário menor, né? E fiz filosofia, ingressei em filosofia, teologia. Teve também um lance comigo na jornada, na visita do Papa aqui em 2013, né? Eu já estava no seminário, estava em crise, mas aquilo ali me ajudou, me deu um ânimo, né? Foi a primeira crise, cumprimentei o Papa Francisco quando esteve aqui no Rio. E aí foi isso. Acho que com 16 eu apostei nessa... Tava muito minha família, todo mundo, amigos ali, eu ingressei. O Papa Francisco não torce para a Universidade Católica do Chile? Eu não me lembro, eu só sei que ele é sul-americano. Papa Francisco. Ele nasceu aonde? Argentina. Ele torce pra algum time de futebol, eu não me lembro qual. É, o São Lourenço. Seminário. Leonardo, sua vez. Eu era coroinha lá na igreja, né? O padre apresentava essa pergunta algumas vezes, né? Veio esse convite, veio a oportunidade do seminário, eu falei, quer saber? Bora. Isso tem quanto tempo? Isso foi no ano de 98. E aí tu foi pro ministério ou foi pro seminário? Cara, Alvin encerrou com essa... Cada hora é um negócio. Ministério é quando você... Ah, sacerdote? Caralho, nome foda esse daí. É a função de um padre na Igreja Católica, que é um sacerdote consagrado por um bispo. Você já é padre e tu começa a trabalhar. Tempo de preparação, Entendi. aí é outra coisa. Aí é o seminário. Aí é ser seminarista e tá lá se preparando. Talvez meus motivos não sejam tão comuns, né? A minha família é muito católica, eu sempre convivi na igreja. O meu nome, Christian, é por conta de ser uma palavra que é cristão em inglês. E eu sempre fui da igreja, fiz primeira comunhão, fiz tudo. Comecei a fazer filosofia para dar aula. E me deu um insight. Uma coisa que me incomodava muito era a questão da... Esse cara aí não... Acho que esse cara aí nem é padre. Acho que ele só fez teologia, fez todas as faculdades que ele falou. Só que esse cara aí não parece ser padre. Se ele for padre, perdão. Da igreja. Ele parece professor, tá ligado? Professor de filosofia mesmo. A igreja não se comunicar com o jovem, a igreja católica. E aí me deu a ideia de fazer teologia junto com publicidade. Padre marqueteiro? É novidade, é maneiro. Eu falei que era incomum. Mas você também estava vendo que a fé não era suficiente para convencer o jovem. Era mais uma coisa de envelopagem. A fé é uma questão particular, né? Assim, na verdade, o que me incomodava era ver que muita gente não ouvia as palavras, enfim, porque o discurso talvez não comunicasse. Eu queria trabalhar a imagem da igreja. Pô, esse papo de padre marqueteiro, de querer mudar a igreja de dentro pra fora... Desculpa, eu acho que... Posso estar errado, tá? Claro. Eu acho que ainda os padres devem ter uma visão mais tradicional da coisa. Leonardo, sua vez, amigo. Eu acho que alguns de vocês são de Niterói, né? Conhecem o Salesiano ali. Então, eu sempre convivi ali na igreja do Salesiano, desde pequeno. Meus pais sempre frequentaram lá. Então, eu fiz todos os movimentos lá. Você tem quantos anos mesmo, só pra saber? 29 hoje. Tem uma idade mínima pra ser padre? Idade mínima, não. Tem uma pré-determinação ali. É porque, normalmente, eles determinam que a partir dos 24, 25 anos é quando o intelecto já está mais formado, faz com que a pessoa desista menos. Tem essa... É muito comum desistência nessa profissão? Não sei se dá pra chamar de profissão. O mais comum dos casos de desistência... Acho que dá, né? Você realmente trabalha no treco, né? Você realmente vai lá todos os dias e tal. São os casos de seminaristas, né? Que são aqueles que ainda estão estudando teologia. Não chegaram nem a ser Não padre. chegaram a ser padre ainda. E você sabe se tem na comunidade um motivo? Tem gente que não se adapta à rotina, que não quer viver ali naquele lugar que a igreja determina que você tenha que ficar. Tem gente que se descobre que não quer mais viver o ministério, que quer viver o matrimônio. Não tem uma coisa que é muito comum, é só Verdade, né? Pra ser padre, não pode casar. Mesmo que... Uma curiosidade, não querendo ofender a igreja, mas uma curiosidade sobre a Idade Média, né? Que a igreja era o mais alto poder, até mais poderoso que o próprio rei. Quando prendia, normalmente a prisão era perto da igreja ou dentro do subsolo da igreja. Por conta que eram pessoas pecaminosas e tal, tinha que tentar converter elas pro bem. E se vocês forem hoje nessas igrejas e tal, tem espinhos do lado de fora do treco. Por quê? Porque mulheres e homens, tanto padres, tanto freiras, copulavam, direi essa palavra, com as pessoas que estavam presas. Já que era um lugar escondido e ninguém praticamente ia saber, então eles faziam lá.
uma curiosidade aí aleatória. Eu não estou querendo vender a igreja, só estou falando uma curiosidade do que aconteceu na igreja. E digo que isso acontece hoje. Cada um tem sua história e sua trajetória. Você também é uma dessas pessoas? Mas eu já tinha sido ordenado padre. Salesiano, 29 anos? Isso. Você não estudou junto, não? Eu não me lembro de ter estudado com você, também, não. mas não é possível, né? Não, Santa Rosa ou região oceânica? Santa Rosa, pô. Oxe. Quem é o padre de Salesiano? Hoje é padre Gustavo lá. Eu digo o Supremo. O Supremo? Como assim, Supremo? Tu pediu o senhor Caiô dos padres, pô. Tu mandou chamar o gerente. Quem é o Salesiano? Quem fundou? Dom Bosco. Fundou o Salesiano. Para mim foi um motivo muito natural. Fui nascido e criado em São Gonçalo, na paróquia Santíssima Trindade. E lá eu via muitas injustiças, muitas coisas acontecendo no entorno da minha paróquia. Então eu cresci com esse desejo de mudança e poder ajudar. Esse cara ainda é padre. Realmente quem são os mais necessitados. Então eu posso dizer que eu fui, assim, graças a Deus, eu fui escolhido, né? Deus me escolheu para exercer essa função durante um período. Eu sinto muito grato por isso. Obrigado. Pô, gente, Deus que me perdoe. Olha só. Não tem como você ser padre e depois tu lançar esse cavanhaque e vir falar aqui no programa desse jeito. Isso? Não tem como, não é, gente. Ali pode tirar. O cara falou que o padre pode lançar um cavanhaque. O Andrew tá sendo a prova viva de que você pode deixar o ministério e continuar tendo muita fé. Com certeza. Até porque a gente não deixa de ser padre, a gente continua sendo padre, a gente só não exerce o sacerdócio. Faz sentido. Se você é uma profissão, digamos assim, você é advogado. Advogado não necessariamente precisa advogar todos os anos para continuar sendo advogado. Ele continua com, tipo, um atestado. Eu sou advogado. E tudo mais. Deve ser a mesma coisa com padre. Sendo padre, né? É um requisito para ser padre o celibato, correto? Como que funciona isso? Não, é só porque uma vez padre, sempre padre. É como se fosse isso, né? É só nesse sentido. A partir do momento que você se desliga do ministério, você pode abrir mão do celibato e... Sim. Então, tipo, eu gosto muito de falar que eu fui ligando os pontos. Quando chegou um determinado momento, na Jornada Mundial da Juventude de 2013, eu estava num momento muito difícil, um momento de escolha, eu tinha 20 anos, e eu orei e pedi para Deus para me dar um caminho, um discernimento, uma luz. E foi então que naquele momento, tipo, encontrei com o Papa Francisco, foi um momento de muita emoção, ele tinha acabado de ser ordenado Papa. A geral conhece o Papa, pô. Quando ele veio... 2013? Nossa, não faz tanto tempo. Não faz tanto tempo. Nossa, eu jurava que era antes de eu ter nascido. Mas não, foi quando eu tinha 7 anos. No Brasil, a primeira vez. Não, beleza, pô. O Travis Scott também, pô. Mas eu falar com ele é outra coisa. Agora geral conhece o Papa. Eu, o Travis Scott... Veio aí, né? Pô, fui no show, fim, e nada, não conhece ele. E geral conhece o Papa. Pô, é loucura, gente. Assim, né? Pra mim, tipo, todo cargo alto na igreja eu conheço o Papa. Na minha visão, tipo, bispo, sacerdote, padre. Acho que não todos os padres, porque deve ter padre pra um caralho, mas... Eu acho que cargos mais altos devem todos conhecer o Papa, eu acho, não? Não faço ideia. Eu que a gente tá em dúvida aqui, assim, pode ter tatuagem e ser padre? Não, e ele tem piercing também na orelha. Hoje em dia é super de boa. Óbvio que durante a história, tipo assim, houveram muitos preconceitos. Na verdade, essa daqui eu fiz depois, eu deixei de ser padre também. Isso faz sentido, mano. Porque eu já ia falar, inclusive, da calça laranja do amigo aqui. Só manteve a sandália. Com toda a certeza do mundo, o Christian é um grande professor de filosofia. Na base do dress code ali, que a única pessoa que não tá batendo pra mim é o nosso amigo Andrew. Pô, que padre que usa aquele tênis ali? Padre de caveirão? É, de caveirão? Da outra, porra. Que isso, cara? Não tem a menor condição. Mano, o cara não pode lançar um tênis, não pode lançar um cavanhaque. Se tu é padre, não pode usar nada. Você tem que ser nada. Não tem a menor condição a pessoa falar que é padre, mal tem uma tatuagem no pescoço, uma aqui, um caveirão e aquele cavanhaque de prostituto, tá ligado? Que com o bigodinho, tá ligado? Ah, não é padre não, gente. Se for também, né? Mas eu acho que não é. Eu acho que esse é justamente um ponto, tá? Pode ser um ponto pra gente desvendar alguma coisa aqui, que é... Ele viveu uma vida muito regrada durante muito tempo e agora ele... Eu lembro só de você falando pra Marina. Exatamente. Comprime e... exatamente. De repente foi a mesma coisa aqui. Vamos votar ou não vamos? Vamos votar. O problema é, eu não faço ideia de que eu vou votar. Eu voto no Andrew. Eu vou no Leonardo. Mano, eu acho que a carta mais fácil...
Não, mano, eu acho que eu vou no Christian. O Christian parece mais um professor de filosofia, tá ligado? Parece que esse cara me deu aula, né? Esse é o Leonardo, sei lá. É o Leonardo? Você é o Leonardo pela idade, sei lá, na minha cabeça é mais difícil ter um padre novo. E vocês também deveriam ter conhecido ele, não? Mas, por exemplo, o fato de vocês não reconhecerem ele do colégio também não faz ele um mentiroso. Justo. Não, mas às vezes é o seguinte, às vezes a gente conhece e ele não quer falar, a gente fala, esse moleque não foi padre. Porque ele fazia merda no colégio. Na escola, tá ligado? Garcia! Leonardo, qual era o teu professor de matemática ou professora no primeiro ano de ensino médio? Teve o Francisco. Todo mundo do colégio é Francisco, gente? Qual foi a série que você estudou lá? Eu estudei o segundo ano. Só o segundo ano? Só o segundo ano. A maioria do meu ensino médio eu fiz no Miguel Couto. Então tu não estudou no Salesiano, tu estudou no Miguel Couto, né, caralho? Fiquei 1 ano no Miguel Couto, depois fui pro Salesiano no segundo ano. Tá se enrolando, E o hein? terceiro ano eu voltei pro Miguel Couto. Quem era o professor de religião? Por que mudou de escola durante 1 ano? Tive o Rodrigo. O Musulão? Esse não. Professor de história? Pô, melhor eliminar ele, Chico. Teve o Fábio. Ih? Tinha Fábio, não. Tinha, pô. E Arthur Tadeu? Diz algo pra você, Arthur Tadeu? Arthur Tadeu não te fala nada. Arthur Tadeu, não lembro desse nome. Não, beleza, eu vou só seguir meu voto. Desculpa. E o voto é em quem? No Leonardo mesmo? Leonardo. Marcelo também vai no Leonardo? Cara, eu vou também no Leonardo por isso, pela idade. Vindo do viés do que você levantou, tá ligado? Vamos pela vestimenta, assim. Cereal. A vestimenta... Pergunta, já mando aqui. Cereal é antes ou depois do leite? Eu coloco antes, porque daí eu posso colocar o máximo de cereal, depois eu jogo leite. Entendeu? Eu jogo o máximo de cereal que dá no pote, daí eu jogo leite. Daí eu como o máximo possível de cereal. Porque assim, na minha cabeça você não consegue... Porque também tem que ser muito disruptivo, né? Sim. Pra você terminar uma era que você tem uma vestimenta... Entendeu? E aí você pula... Tá ligado? E aí do nada tu tá de cavanhaque e caveirão. Padre não pode cavanhaque e caveirão. Já entendemos. Não pode ter tatuagem, não pode ter piercing, não pode ter cavanhaque, não pode ter caveirão, não pode ter mais o quê? Vambora. Só estou reproduzindo o que ele está falando. É a única coisa que eu tenho que eu posso me agarrar pra votar em alguém. Não, é também, isso que eu também falei, é isso. tá? Então por isso meu voto não é. Eu vou aqui, ó, Leonardo. Mais um voto Leonardo. Se a gente Leonardo. eu voto no Leonardo também. Se eu não sei quem votar, eu vou acompanhar vocês. Leonardo, obrigado, meu irmão. Tamo junto. Porque esse cara parece ser padre, mano. Valeu, mano. Não tô com bom pressentimento, não, tá? Eu também não. Porque esse cara parece ser padre, ou ele foi. Ou esse é o ex-padre. Tá, Perdão, Leonardo, sou round gago. 2, beleza, votamos, tiramos o Leonardo. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero trazer uma. Então traz, Raul. Eu queria saber, nesse tempo que vocês foram padres, né? Que vocês exerceram aí o ministério, qual foi a melhor Não, mas ministério é um nome muito foda, pô. Ministério é um nome muito foda. história, assim, que vocês passaram? Você foi num ministério e tal coisa, mesmo o ministério que tem no Brasil de, sei lá, Ministério da Fazenda, sei lá. Ministério é uma palavra muito incrível, tá ligado? É uma palavra muito mística, tá ligado? Que vocês viveram. Não, eu acho que além da missa, o padre tem a hora da confissão. Eu acho que... Não sei o que mais o padre faz, né? Mas eu queria a melhor história que vocês têm desse período no qual vocês foram padres. O casamento do Alok, mano. Loucura no Cristo Redentor. Tá mentindo já tá mentindo. Essa porra é padre nem por um caralho, porra. Eu não casei o Alok, foi o reitor do Cristo Redentor, o padre Omar Raposo, que ordenou, né? Eu tava já acompanhando ele. Assim que eu ordenei, fui provisionado para Bangu, São Sebastião, Santa Cecília. E depois de um tempo eu voltei para servir na sede da arquidiocese, que fica ali no centro, né? E eu gostava muito de comunicação. Ah, então padre é uma coisa que, tipo... Mas quem que decide? Tipo, a igreja? A entidade igreja? Tipo, quem que é a entidade igreja? Igreja. Tipo, se não é o padre que escolhe, quem que é quem escolhe? É um sacerdote? É um bispo que vai lá? O bispo do local que fala, então, tu vai vir pra cá, tu vai vir pra cá. Como que funciona isso daí? Agitava o Instagram do seminário nessa época, organizava os campeonatos. Campeonato de quê? Tem Olimpíada no seminário, entendeu? De futebol. De seminarista, tem Olimpíada, entendeu? André Cheio. E na época eu já tava na arquidiocese, na Maneiro, sede. maneiro. E fui auxiliar. Uma lembrança mais recente que eu tenho. Você me permita te interromper, perdão por isso já, mas é quase... Ó, o do meio, o Christian, ele é professor de filosofia. Isso não vai me tirar da cabeça. Aquele cara, eu acho que ele não era. Eu acho que ele ainda era padre, não deixou de ser padre.
E quem não é, e quem é o ex-padre, eu acho que é o brother que fala todo calminho, tudo assim. Surgiu uma dúvida aqui. Se tu toma uma entrada mais dura no futebol, tu fala um palavrão? Falava? Ah, normal, depois pede perdão, né? Pra ele ou pra ele? Pede pro amigo, depois pede perdão, né? Enfim, a história mais recente assim, porque o casamento dele foi no nascer do sol, né, cara? Então a gente teve que ir pra lá 2, 3 horas da manhã com a equipe. É o cara do cavanhaque, esse cara aí é o ex-padre. Uma loucura, a gente ficou sem comer, foi a lembrança mais marcante, assim, né? Porque eu fui vigário... Esse resto aí, o do meio aqui, esse daqui é o ex-padre, esse daqui é professor de filosofia, esse daqui eu não faço ideia, e esse daqui também não faço ideia. E o cara que tava aqui, né, o Leonard, eu acho que é o mais novo, ele ainda é padre. Paroquial, né? Vigário paroquial é uma espécie de adjunto do padre. Então não celebrei muitos casamentos, mas nesse foi marcante. Uma dúvida, o vigário não é padre? Não, o vigário é padre, vigário paroquial. Ele é uma espécie de adjunto do pároco, né? Que é o administrador real da igreja. Pô, ele é muito forte, velho. É, ele é fortão. Só ver. História, assim, boa, mais marcante que eu já tive, foi a possibilidade de celebrar alguns casamentos dos meus amigos. Um em especial, porque era um dos meus melhores amigos, e ele não sabia que eu ia lá pra celebrar, e ele começou a passar mal na hora. Fiquei mais emocionado com o padre do que com a noiva. Você achou que foi mais nervoso pra você fazer o casamento deles ou de pessoas que você não conhece? Ah, deles, com certeza. Pô, porque chegava ali, eu começava a chorar, porque eu tava chorando com ele, era meu amigo também, então... Ele é boas forte, foram as que mais me marcaram. forte, hein? Então, eu ia falar aqui pra eu e o Pig dar uma casada ali pra ele ser não é só pra dentro da tela. De graça, assim, bora casar. Pede a mão pro pai. É, pede a mão pro pai da noiva. Fala, sogrão, beleza? Então, eu vim aqui falar contigo sem ouvir. Eu estou pensando em pedir a mão da sua filha, Maciela. Maciela. Você tem minha bênção, filho. Vai lá. Cara, que ridículo, gente. Cara, o que é isso? Amor. Vai tomar no cu. Calma, não caí, amor. Caraca! Ele já... Ele é casado? Se ele for, ele já... Aceita! Ainda tem muita gente que pede bênção pro pai, pro sogro e tal. Tipo... Eu não sei se eu pediria, porque, mano... Tá ligado? A vida da filha, tá ligado? Ah, isso não é oficial, não, é só pra deixar claro. Não, você, pô, vai que vai lá. Segue no casamento. Eu Pig. Vai, continua, segue. Maciel. Te recebo, Maciel. Por meu esposo. Por meu esposo. E te prometo ser fiel. E te prometo ser fiel. Na alegria. Na alegria. Na tristeza. E na tristeza. Na saúde. O cara tá casando de chinelo, pô, genial. Na saúde e na doença. E na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. O Padre Rio tá me pegando, hein, gente? Dá um beijo na mão, o quê? Eu, Maciel. Eu, Maciel. Te recebo, Te recebo, Pig. por meu esposo. Por meu esposo. Te prometo ser fiel. Na alegria e na tristeza. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Na saúde e na doença. Todos os dias da nossa vida. Todos os dias da nossa vida. Dá um beijo na mão dele. É isso? Que Deus... Pô, que isso? O cara tá chorando, mano. O cara aqui tá chorando, pô. É isso? O cara tá chorando, mano. É muito emocionante. O cara não tá chorando de rir, não. E o homem não separe. Eu vos declaro marido e marido. Pronto. Quando é casamento gay é marido e marido, e daí quando é mulher e mulher, quando é lésbico? Não seria tipo esposa e mulher? Porque é marido e mulher, só que daí tem a palavra esposa. Daí não seria tipo marido e homem, ou esposa e mulher, ou marido e mulher? Só tenho uma dúvida pro Leonardo antes, que é o seguinte, Leonardo, você ficou 8 anos. Você ficou mais tempo que todo mundo. O que te fez desistir, cara? Cara, divergência de ideia. De você com a instituição? Com a instituição. Porque, cara, Mano, eu tô muito até agora aqui. Como assim, a instituição, velho? Eu realmente, alguém me explica, por favor. Eu não faço ideia. O que será a instituição igreja? Tipo, a igreja em si, o edifício, mano. O que é? Eu não faço ideia. Fui pro seminário muito cedo, 14 anos, né? Fui ordenado com 24 e
Com o tempo as coisas vão mudando, né? Você vai vendo como é que a instituição funciona, você vai vendo... Você vai mudando enquanto pessoa, né? Então, eu deixei mais por conta disso. Christian, sua vez agora. A mais marcante é porque eu fui provisionado para Itu. E lá, uma vez, uma mãe veio se confessar comigo, contando a história que o filho tinha um problema muito sério com drogas, já tinha sido internado várias vezes e tal. Eu fiz um trabalho bem próximo dele, assim, foi muito mais do que uma confissão, né? Assim, a gente ficou muito próximo e depois ele conseguiu largar as drogas. Então isso é o que mais marcou até hoje. Se for verdade, muito bacana. André, sua vez. A minha história é uma história até, assim, impactante para mim, porque a minha avó que me ajudou a ser padre, e lá pelas tantas ela estava muito idosa, muito doente, e eu precisei fazer nela a unção dos enfermos. O que é isso? A unção dos enfermos é quando passa e abençoa a pessoa para ela ter uma passagem melhor. Ah, entendi. Então, para mim, foi um momento muito difícil ali. Eu até questionei minha fé com Deus, mas, assim, faz parte, né? A gente entende que nós não somos desse mundo, pertencemos a outro plano. Então, foi um momento muito difícil para mim, muito marcante Mas, também. André, só me desculpa tocar nesse assunto e pedir mais uma explicação. Isso são só em casos meio paliativos, onde não há mais salvação e é só para ter uma passagem tranquila? Como Sim. é que, e quem faz esse julgamento de que é a hora de fazer isso ou não? É o padre? É o médico? Geralmente, quando a pessoa está internada no hospital e os médicos eles designam as pessoas que falam assim, cara, não tem mais jeito. Então, a família chama o padre, caso a minha irmã, a minha mãe me chamou, e eu tive que ir lá fazer esse momento difícil. Então, foi por conta disso, foi a minha dúvida, porque eu também saí. Ah, então já aproveita e traz isso pra todo mundo, não? Porque ele também respondeu já o motivo da saída dele, que foi isso. Paulo, o que te fez sair da igreja? Eu entrei muito jovem, né, cara? Entrei em 2006 no seminário. E a minha primeira... O cara entrou quando eu tinha nascido. A crise que eu vivi foi na jornada, né? Não sei se vocês lembram da jornada, foi um evento que aconteceu aqui no Rio de Janeiro, sediou, o Papa visitou. O colega até falou do Papa, porque o Papa Francisco foi ordenado em 2013. Então, Bento XVI renuncia em fevereiro, no Carnaval, pra gente. 7 de março, ele é anunciado Papa. Primeiro compromisso do Papa naquele ano, fora de... Quem que ordena o cara ser Papa, se ele é o cara mais alto da igreja? Não, pera. Não, agora é isso daí. Como... Designado. Tipo, em tese o Papa é o homem mais alto na igreja, não? Ou eu sou meio burro? A cardeais da igreja católica. Mas perdão, o conclave é um filme, é só isso que eu sei. Mas os cardeais estão acima ou abaixo do Papa? Eu não faço ideia. No Rio de Janeiro, então ficou aquela dúvida se ele vinha, se ele não vinha. Obviamente ele cumpriu o compromisso que o Bento teria, então o Papa Francisco veio ao Rio. Então a primeira crise foi naquele ano de 2013, que foi, assim, suprida pela visita dele. Então, aquela injeção de ânimo que eu tive. Eu lembro que teve um boom de inscrições no seminário, muitos jovens passaram a se interessar também pelo seminário. Eu pedi para ajudar esses jovens também, porque eu estava em crise naquela época, então tive contato ali com aquele Ubalda pequenininho, jovem também. Comecei a conversar. Você se viu exatamente. muito nesses jovens. Só que essa crise voltou mais tarde, né, cara? Pedi licença lá do vigário para... Quantos anos o Papa Francisco tem hoje, tá ligado? Ele já tá 13 anos no cargo, né, mano? Porra! Quando passou... Não, 12 anos. Servi aqui na Arquidiocese no centro. Comecei a ter crise, realmente. Tem coisas que eu já não acreditava, coisas que eu já estava mais no automático reproduzindo do que acreditava. Pra resumir, você não se identificava mais na sua função. Passou. Acho que entrei no seminário ali, meio que a carreta ali, fui fazendo, fui tentando dar um gás ali ao longo dos anos, mas chegou um momento forte pra Não, cacete. então, mas eu vou perguntar pra ele, pô, e quanto tempo você é professor de história? Eu olho professor de história de religião na minha cabeça, tá? E tipo assim, ele sabe todas as datas, todos os lugares certinhos, tá ligado? Essa é a doideira. Ele teve uma vivência até chegar perto de talvez ser padre, enfim, ele é um cara bem religioso, enfim, ele participou de todos esses processos, por isso ele conhece muita coisa, religioso. mas ele não foi padre. Mas por quê? É porque você já cismou com outra pessoa. Não é não, porque assim, por exemplo... tá ligado? Não, Você já cismou com outra Tá tudo bem, mas tá tudo bem, eu sou assim também. Eu sou assim Pode ser, também. irmão, porque assim, na minha cabeça, porra, pra mim o Christian, ele é muito forte, porque parece que tudo que ele falou até agora... Eu acho que o Christian é mais professor que o Paulo. Cara, calma aí. Tu acha que o Christian é mais professor do que ele, por exemplo? Muito mais, cara. Christian, falta você responder. Não, o cara é professor de filosofia, perdão. Mas realmente, o cara ali no... Sobre o motivo de você se afastar da Igreja Católica e da profissão, da função de padre. Só que, quando o Leonardo estava falando das divergências institucionais, ou melhor, das divergências com a instituição, você concordou muito. Você estava fazendo assim. Então, foi o mesmo motivo? Foi por aí também? Sim. Não conseguiu mudar do jeito que você achou que conseguiria, né? Não, mas não cheguei nem perto, né? Na verdade, eu me desiludi. Ó, vamos lá. Professor de filosofia, professor de história, não faço ideia, ex-padre.
e um pouco com o caminho que eu vi. Não vou entrar em detalhes, porque se envolve pessoas, né? Enfim, eu ainda sou um homem de fé, ainda sou cristão. Eu comecei a me interessar por outras religiões, né? Enfim, conhecendo outras religiões. A questão do celibato também pesou e tal. Então, na maior das ignorâncias, realmente. De outras religiões, a questão do celibato. Celibato é a escolha de uma pessoa não casar ou envolver em relações amorosas. É a forma de vida que pode ser assumida por adultos. Na Igreja Católica, o celibato é uma escolha que os padres fazem para permanecer solteiros. Eles assumem o sacerdócio, mas não o casamento. Se não me engano, dizem que o padre é casado com a igreja, né? Alguma coisa assim. Também pesou e tal, então... Não sei se isso é verdade também. Eu já ouvi isso. Beleza? Por que não pode ter relação, não pode, tipo assim, construir uma família, ter filho? Essa é uma, vamos chamar assim, é uma disciplina que a gente tem na Igreja Latina, que ela começou a ser fundada, essa disciplina do celibato dos padres, no ano 309. Então, a Igreja Latina... Leonardo, desculpa, você eu já sei que sabe. Quero que o André me explique. Primeiro de tudo, parte do princípio carnal, né? Foi como o Chico estava falando. Começa a confundir muitas coisas. Então, imagina, você tá ali no confessionário, tá com uma pessoa que você tem uma atração. Imagina se você pudesse cantar essa pessoa. Que isso, André? Gente, já tá... Não. Meu voto já tá escolhido. Gente, não precisa nem abrir votação, né? Não. André, muito obrigado. Tamo junto. Desculpa, Deus. É uma loucura o que ele acabou de falar aqui, né? Boa loucura. Não tem condições nenhuma, tá fora, sai daqui antes que dê algum tipo de problema maior. Bom, eliminamos o Andrew, depois desse absurdo que ele falou. Mas, Léo, realmente tô curioso. Pode terminar a sua história, por favor? Do porquê do celibato e tudo mais do padre. É uma norma que existe para os padres da chamada Igreja Latina. Não é todo padre da Igreja Católica que não pode casar. É uma norma só para os padres da chamado rito latino. Então, você tem umas partes da Igreja Católica, os padres lá podem casar. Então, é uma norma disciplinar. E se tu se mudar pra Itália? Não, porque lá é Igreja Latina. Beleza, uma igreja alemã também é latina? É latina, Cara, isso. muito burro. Mas aí você foi mais burro ainda, velho. Aí tu foi... A Igreja Católica Americana. Cara, é o Ocidente, ele tá... Ocidente, né? Cara, por que tu saiu de ignorante agora pra um especialista? Ocidente, gente, pelo amor de Deus. Tu tá perdendo 10 segundos atrás da mesma coisa que a gente, cara. Rápido. Eu aprendo porra. Chinês não pode casar, católico. Nem tem na China. Não sei se aprende tão rápido não, né? Não tem tanta igreja católica. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Christian, eu sou ateu, tá? E uma coisa que me fez justamente me sentir mais confortável pra achar isso, e que não deixa de ser um achismo, né? Não dá pra ter certeza de nada. Foi justamente a aula de filosofia, cara. E eu queria entender por que que... Por que tem que fazer filosofia antes de teologia? Assim, lógico que a filosofia não é só negar Deus, não é isso a filosofia. Eu não quero parecer que eu acho muito pelo isso. contrário. Exatamente, muito pelo contrário. Na minha experiência, foi justamente a aula de filosofia que me fez não acreditar, achar aquilo que não fez tanto sentido pra mim. Para te responder, eu vou falar duas coisas. A primeira Por favor. Você tem que fazer filosofia primeiro, porque a filosofia faz esse confronto. Então é o momento de você entender se você tá no caminho da fé mesmo, se você quer isso ou não. Muita gente já sai nesse estágio. Foi o meu caso, foi exatamente o meu caso. O segundo ponto é que muita coisa... Eu estudei muito filosofia, mas não é por isso que eu simplesmente só falei foda-se, eu só vou ser ateu. Porque caso você não saiba também, tem muita gente que às vezes não sabe a diferença de ateu e agnóstico. Ateu é a pessoa que realmente não acredita. A pessoa não é questão dela falar não tem, não sei se não tem, eu tenho. Não, a pessoa fala não tem, ela afirma com todas as palavras, ela bateu o martelo, não tem. Uma pessoa agnóstica, ela está no ponto de... Se a pessoa existir, beleza, vambora. Se a pessoa não existir, também, pois é, não tem. A pessoa está na dúvida eterna. No sentido de... Eu não acredito, mas ao mesmo tempo não acredito, mas também não deixo de acreditar. Tá ligado? Na faculdade de teologia, se você não tiver... Até por isso que eu diria que ele é agnóstico e não ateu. Porque ele mesmo falou, não tem como ter certeza. Isso é uma palavra que uma pessoa agnóstica diria e não uma palavra que um ateu diria. Um ateu não, sabe? Não tem. Não existe. Que é a base da filosofia, você não vai entender. Então, por isso tem que ser nessa ordem. Você não pode fazer teologia para depois fazer filosofia. É só um agnóstico mais ateu do que um agnóstico mais religioso. Mas ele é forte na filosofia. Mas ele não é... Pra mim, Ele é forte, ele tem muito conhecimento. Não, aqui tá muito alto nível. Cara, eu tenho meu voto já pra quem é padre, tá? Ex-padre. Pra mim é o Leonardo. Mas posso levantar uma parada? Levante. O Leonardo pode ser padre. Ainda. Caralho.
Moleque! E não é ex-padre. Ele é padre, pô! Ele é padre, gente, ele é padre! Eu só tava pegando na produção ter feito isso com a gente, porque de fato faz sentido. Concordo com você também. Mas aí eu também tenho que fazer uma provocação. Um padre, no exercício da formação, sem estar aposentado, reformado, seja lá qual a palavra, ele viria num canal de YouTube? O padre Fábio de Mello vai no Domingão no Faustão. Mas o Faustão é um quadro de uma parada que ele vai falar da profissão dele, da religião dele, vai cantar a música dele, ele vai se apresentar como artista. Não, ele vai como convidado. Hoje, com todo respeito, hoje o Leonardo está espalhando a palavra, pô. Sim. Pra vocês é suave o padre tá aqui, se for de fato um padre. Não, eu acho que sim. O nego não ia pensar nisso não, cara. E trazer um padre de verdade, não. Ramon, se for, tu vai ficar feião com o pessoal. Provavelmente. Vão ficar dois horríveis. Nossa, mano, o Ramon, se aquele cara fosse um padre, ou se esse cara aí for um padre, o cara tá... Nossa, o cara tá falando, então, igreja, me odeie. Muito se falou da questão da religião como o centro, né? Pré, o interesse, e pós, a desilusão, a saída. Eu quero saber agora mais do pós mesmo, né? Da vida pós-padre. O que vocês estão fazendo da vida de vocês? Vocês saem? Vocês hoje são casados? Eu tô pegando coisas assim, bem que hoje vocês podem fazer, mas vocês podem falar livremente sobre como tá a vida de vocês. Vou começar com o Paulo, então. Hoje eu sou casado, tenho filho. Eu já tinha essa predisposição pra comunicação. Quantos anos, né? filho? Tem 4 anos. Eu me perdi, o que aconteceu? Pô, quantos anos a filha? Que série que ela tá? Quinta série? Tempo que ele tava na igreja. Ele pensou. Ele pensou, tá ligado? Ele pensou legal. E eu já tinha essa predisposição de trabalhar com comunicação. Depois eu concluí a faculdade de comunicação e hoje eu trabalho com comunicação institucional e tal. Presto assessoria, consultoria. Leonardo, criou até a teoria de que você é padre até hoje. Então fica à vontade pra esclarecer pra gente aí. Depois que eu deixei o ministério, né? Comecei trabalhando como professor e entrei logo depois na aeronáutica. Então, até o ano passado eu era oficial da aeronáutica, né? Trabalhava dando aula lá no Newton Braga. E as coisas que você perguntou, eu gosto de fazer no dia a dia. Música eletrônica. Ano passado trabalhava às vezes quando como DJ também. Gosto de uma rave. Aí complicou. Uma coisa vai puxando a outra. O padre DJ, A gente foi iludido por um maior mentiroso do canal. Ex-padre DJ, ué. Cara, não é possível, mano. O bagulho não tem como. Pô, velho, que isso? Possível? O nego vai falar também, que saiu, aí muda, né? Aí quer descobrir o novo, mas, pô... Tem eletro evangélico? Evangélico ou católico? Eu acho que não. Jesus. Não, não existe, né? Ah, existe rock evangélico, ué? Deve ter um eletrônico evangélico. Não, tem rock evangélico, pra mim tem quase todo gênero. Deve ter eletrônico evangélico, deve ter, sei lá, não sei o que mais evangélico. Deve ter um montão de estilo de música evangélica. Verdade, então tu que é o nosso dançarino profissional, poderia se juntar ao nosso padre? Não me dá essa alegria, não me dá essa alegria. Gente, que isso, gente? Cara, um ex-padre você prestaria aí? Ah, não é padre, não. Não, é ex-padre, cara. É ex-padre, cara. Padre? Valeu, Paulo. Beleza. Ele não é padre. Não, e a gente tem que lembrar aqui que a pessoa que mais Ué, realmente, ele é ex-padre, cara. séria tratou o tema o tempo inteiro foi Christian. Christian, quando foi falar das coisas que ele não gostava, ele teve cuidado ao falar de quem. Quando foi contar da divergência que fez ele sair, ele teve cuidado pra falar de quem. Agora, se a gente pedir pra ele dançar, dança. Não porque eu sou ex-padre, é porque eu não gosto desse tipo de música. Não, perfeito, é isso. Não, A grande peraí, questão não respondeu a pergunta é como é que é a sua vida após... Eu me ordenei em 98, fui provisionado em Itu. Aí comecei esse... Que é a sua vida Não, pera, após... agora tem que Eu ler me também. ordenei em 98, fui Ah, tá. E tu? Foda-se também. provisionado em Itu. Aí comecei esse processo de A questionamento. Batalha de Itu. Né? Não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver Conclave, esse filme que está concorrendo ao Oscar agora. Vejam, Não porque... vi. Não vi ainda. Concorrendo ao Oscar agora? Caralho, esse treco tá muito antigo então, né, mané? Nossa! O Oscar foi há um mês atrás, pai. Faz um mês que foi o Oscar, mano. Nossa, esse treco no mínimo foi 2 meses atrás. Meu Deus. Contextualizar muito do que eu tô falando. E aí eu comecei nessa descrença, né, nessa desilusão. Conheci uma pessoa... Não, na verdade, eu já tinha pedido meu desvínculo, né, que ia ser um processo. Quando você pede para você se desvincular, você escreve uma carta, ela vai subindo, vai até o Vaticano. Eu estando numa paróquia em Itu, quem decide o meu desvínculo, quem dá o aval final, é lá no Vaticano. Mas isso demora anos. Pode demorar 3, 5 anos. Entendi. E aí, antes do processo se concluir, eu conheci uma pessoa, me apaixonei, ela ficou grávida
E aí eu, quando falei, o processo deu uma acelerada, né? E aí depois disso, eu tenho 2 filhas, né? Tenho uma filha de 24, essa daqui, e uma de 13, essa daqui, vascaína. Vascaína. E aí... Vasco. E como eu já era publicitário, eu segui... Beltrão é vascaíno? Uma de 13, essa daqui, vascaína. Vascaína. E aí, uma filha de 24. Pera. As duas com vascaíno, será não? Essa daqui, vascaína. Vascaína. E aí, como eu já Vascaíno, era publicitário, Vasco. eu segui fazendo publicidade. Trabalhei lá no interior de São Paulo, na Giannini, gerente de marketing da Giannini, instrumentos musicais, e aí toquei a minha carreira, né? Assim, hoje continuo um homem de fé, só que hoje eu sou kardecista. Continuo cristão, só que eu tô mais ligado pra Eu acho que espiritualidade. gente, mudei toda. Eu também, Eu mano. falei lá que esse cara, né? Eu também mudei, mano. Bom, dito isso, Ramon, você vota em quem? Não, é o Paulo que tá saindo agora. Eu voto no Paulo. Vota no Paulo, Chicão. Voto no Paulo. Paulo. Eu voto no Léo. No Léo? Beltrão vota no? Eu voto no Paulo também. Paulo. Eu só... Paulão. Paulo. Tamo junto, menino. Vai com Deus. Ele tava ali, um padre falando bem pra c... sei lá o quê. Deu mole na loja, mas falando bem pra c... tal. 4 anos. E ele fez assim, ó, 4 anos depois ficou assim, ó. A carinha dele fraquejou e ele pensou uma idade pra filha pra bater qual é o tempo da Com história quem já dele. tinha falado. Certeza. Pode ir Então embora. já tá mentindo. Bato no peito. Tenho pouca moral? Sim. Tô certo dessa vez? Sim. Spoilou o final? Spoilou o final? E sobrou pra gente, né, a tão amada dinâmica do confessionário. Temos 2 pecadores Confessionário, aqui pra se confessar. hein? Não. Aqui temos 30 pecadores, porque todos pecamos. Sim. Tem pecados e pecados, né, Marcel? Pode continuar a fala aí. Dito isso, Marcel, vamos falar junto o nome de quem a gente acha que tem que ir? 3, 2, 1. Francisco! Esclareceu o teu pecado, né? Você tem bastante coisa pra Vai, contar, Chico! né? Vai, Chico Cohen! Mano, eu tinha que ter escolhido o padre da rave, mano. Bom dia, meu filho. Deus te abençoe. O que te traz aqui? Bom dia, obrigado, padre. Você usa internet, padre? Uso. Queria saber um pouco do perdão, padre. Não tenha medo. Fique à vontade. Fale tudo que você quiser falar pra mim. Sem limite, sem filtro. Eu tentei fazer o... Padre, eu tô perguntando, padre. Não sei. Perdão você vai ter, mas você precisa entender qual foi o que te aflige. Muitas coisas me afligem, padre. Então diz uma. Acho melhor não, padre. Obrigado, padre. Deus te abençoe. Ele tentou, né? Ele tentou. Literalmente ele tentou. Tentar é um verbo que tá muito presente na vida do nosso amigo moédico, né? E ele não se confessou de fato. Todo mundo aqui é pecador. Você é pecador. Não, beleza. Mas você já se confessou alguma vez? Não, acho que eu me lembro, não. O que você quer dizer com isso? Talvez seja a hora. Pedir perdão. Quem confessa paga a penitência. Ele não pagou a penitência, mas ele pagou sim. Ele Pagou, né? Pagou legal. Eu vou te falar, pagou com juros e correção monetária, viu? Vai pra lá confessar, mano. Eu posso ir. É isso. Eu não tenho nada a esconder, não, meu irmão. Mas não tem... É isso, não tem que esconder nada, não. Eu não sei nem o que foi o pecado que eu fiz. Sei. Para, cara. Pô, tu fez bingo nos 7 pecados capitais. Bom dia, padre. E aí, o que te traz aqui hoje? Ainda bem que não é o André. Desculpa, padre. Tem uma pessoa do lado de fora do confessionário que tirando a minha atenção. Tá tudo muito complicado ultimamente, padre. Eu tenho tomado algumas atitudes que eu acredito não ser das melhores, entende? Ferrado, irmão. Ah, porra, que padre é esse? Porra, já me botou pra baixo. Tu quer um ombro amigo, né? Não, tu não é um amigo, é o padre. Ele vai te dar uma penitência pelos seus erros. Mas ele fala assim com os outros? O padre fala assim com os outros? Depende do padre. Ele é um padre mais jovial, pô. Padre, tô ferrado. Felizmente, tenho tomado essas atitudes por conta da vida, essa correria. Você quer estar fazendo tudo ao mesmo tempo, né? E aí você, às vezes, não consegue, mas algumas mais influências acabam te convencendo em alguns momentos e eu acabo me deixando levar. Pois é, né? Tá no inferno, abraça o capeta. Tu já tá no caminho, né? Não tem padre que fala assim. Não tem padre que fala assim. O Ramon queria uma confusão de verdade, moleque. Não tem padre que fala assim. pra ele, pai. Não tem. Pode ser que seja padre novo, um linguajar diferenciado ali, pá, não sei o quê, mas, cara, pra fazer isso não é possível. Não. Porra, se ele fazer isso comigo de verdade, eu saio dali depressivo na cabeça, pô. Tu conversando assim, pô, padre, tô muito mal de cabeça, ele não ferra. Eu falo não ferra, mano. Tá ferrado, Tá hein? ferrado, mano. Pô, Não dá. Eu vou ter que votar no Cristo. Não dá. Ou ele tá de sacanagem com a gente, e ele é de fato o ex-padre, ou ele tá de sacanagem com a gente e tá terminando de sacanear a gente agora. Eu tava confiante nele, mas isso me fez agora... Será que o padre brincaria com isso dessa maneira? Então, Eu também acho essa é a minha difícil. pergunta. O que você acha?
O caminho da fé está escrito. Ramon, você que tá falando, começa puxando voto aí, baseado, Não. né? O caminho da fé está escrito em nome de Christian. Cristiano. Ele é o nosso ex-padre. Cristiano Ronaldo. Com certeza. Christian também, unânime. Então, a gente escolhe o Christian como ex-padre, mas calma, ainda não revela, por favor. Bom, o ex-padre deu um passo à frente. Não. Ah, mano. Eu falei que às vezes é isso, Leque. A gente. É isso. Cara, você falou que ele era padre, com certeza que ele era o atual padre. E você se desvencilhou porque ele dançou rave, pô. Foi bem. Bem demais. O senhor Leonardo também se esforçou no final ali pra quebrar nossa cabeça. Foi bem. Ele foi bem. Ele foi bem, pô. Ele jogou o capeta na roda. Eu me apeguei muito mais ao Christian, cheio de dedo pra falar qualquer coisa negativa da igreja, do que ao Leonardo dando essa no final, tá ligado? Ah, mano. Pô, tá de sacanagem, cara. Despirocou legal. Tem um ex-padre reviseiro, que é verdade isso, cara. Mano, o cara falou 308, falou de igreja ocidental, oriental, falou de casamento, falou de sei lá o quê. A gente se apegou na rave, pô. O que é o mais absurdo, velho. Então, ele falou de tudo, ele falou exatamente o que é pra falar os trecos. Daí dançou rave. Não. Padre não dança rave, foda-se. Ele sendo verdadeiro, quer dizer que o Pigmas é o casal de verdade. Não, velho. Cara, isso tá registrado. É verdade, né? Eles estão casados de verdade agora. A gente não... Casamento não valeu, ele é ex-padre. Era ele padre mesmo que casou a gente. Não, ele é ex-padre, não tem nada valendo aqui. Me dá teu anel. Paulo, meu irmão, alguma coisa é verdade na tua Cara, história? sou jornalista, trabalho com comunicação, mas eu trabalhei muito tempo na Igreja Católica. Fui assessor de imprensa, então trabalhei no gabinete, eu vinha a todos os trâmites, participei de todos os festejos e tal. Quantos anos tem tua filha? Eu tenho 2 filhas, na verdade. Eu tenho uma filha de 8 e uma filha de 6. Só que, como eu precisei entrar no seminário, e eu tinha que ter a data certinha, que se eu falasse, eu me confundi ali, entendeu? Mas Falei, tudo isso não? Cara, eu fui militar também, então eu gosto de estar com o dress code sempre alinhadinho. Entendi. E tal, então Não fugiu muito de ver o que tu era. Eu me visto assim pra trabalhar no dia a dia, normal. Christian, e aí, você é professor de filosofia, como a nossa teoria imaginou? Não. Sou professor de publicidade, marketing e cineasta. E que esse conhecimento tão grande, ou pelo menos você passou pra gente esse conhecimento? A publicidade dá pra gente essa visão ampla, né? Então, assim, de muitos assuntos, mas eu estudei de ontem pra hoje. Então você é zero familiarizado com essa parada da assim, religião? Eu fiz primeira comunhão, mas nunca concordei muito com os dogmas da igreja. Sou kardecista, tenho 2 filhas realmente e tal. Legal, caraca. Só a parte do padre que não tem nada a ver. Eu nunca passei nem perto disso, né? Leonardo, e aí, mano? Tu estudou no Salesiano mesmo? Mano, então, vocês levaram pra esse lado, mas eu nunca estudei lá. Eu falei, agora vai ser E você falou que estudava lá, cara? Vivi lá, entendeu? Passei minha idade inteira crescendo lá. Só não acertou um professor, cara. Acertou sim, pô. Não fazia ideia de ninguém. Fábio, Ninguém fala, Roberto. só falou dos meus erros. Não, teve uma hora que ele falou, Fazia Não, ideia aqui que também era. da filha também. Aí juntou os dois em mim, eu não sabia o nome de nenhum professor. Aí eu falei, pô, agora... Aí... Então por que tu mentiu o colégio, mano? Que você nem tem a ver o colégio com a... Cara, então, com o mas é tema que do a gente vídeo? começou a entrar nessa linha de professor, eu falei, cara, eu acho que vai ser melhor eu seguir isso aqui do que tentar desmentir, entendeu? Que vai perguntar mais coisas. Leonardo, muito Andrew. Nada da minha história que eu falei é verdade. Jura? A parte da minha avó, tipo, foi só que ela é muito da igreja e para por aí. Então, tipo, Perfeito. não mais pra curtir. E você não é esse cara tão religioso assim? Fui. Depois da pandemia eu parei de ir e tudo mais, e é isso. Tu tentou meter o personagem, chegou com a mãozinha no peito e tudo. Gente, bondinho. Tu jogou aqui, vocês não perceberam o crucifixo aí? Tem terço no bolso dele. Camuflado aí. Pô, o cara meteu um detalhe. Ninguém percebeu. Não, mas ele se pedisse, eu tava pronto, entendeu? Pode ter que andar com a arma dele. Só um detalhe, a sandália não foi... É Eu estilo uso mesmo essa sandália Perfeito. o tempo inteiro, entendeu? Leonardo, chegamos a você, meu amigo. O nosso padre DJ do trance. Quando eu vi que o negócio estava ficando assim, eu tive que começar nas mentiras pra enganar Perfeito, o pessoal entendi. aqui. E agora pode mentir, né? O que é mentira? Só a parte do confessionário. Ah, tá. O resto, Tudo verdade. puxa, eletrônica. Porra.
Maneiro, mano. eletrônica. Então a gente fez uma dinâmica que nos atrapalhou. E aí né? você saiu da igreja e começou a curtir música, começou a ir pra festa. Cara, como é eu que já funciona? gostava de música Não, antes, né? perfeito. Só que eu não podia fazer por várias limitações. E foi um dos motivos que acabou depois me levando pra pedir a dispensa do ministério, né? Que eram mais as coisas que eu não podia fazer do que eu podia fazer. Dito isso... É uma salva de palmas, né? Salve de palmas, que Felipe olhar pro chá. Nem tava... Eu tava pensando que era esse brother aqui, era esse daqui, esse daí era o professor mesmo pra mim. Mas esse daqui eu não fazia ideia. O cara conseguiu muito bem. Que isso. Então, ó, Leonardo, o que a gente quer de você agora é só o seguinte: Meu olhar sonho, pra essa pessoal, câmera cara. aqui e falar, galera, fiquem com o trailer do próximo vídeo. Ou alguma coisa nesse sentido. Pessoal, não vai embora ainda não. Fica com o trailer do próximo episódio e até a próxima. Valeu. Nós somos aqueles caras e hoje é dia de nos ranquearmos em várias categorias diferentes pra você finalmente saber o que a gente pensa um do outro e lavar roupa suja, beleza? Tá, a primeira pergunta então é quem é o mais vagabundo do grupo? Ele... Beleza, valeu, Francisco. Pode andar também, Pig. Vamos saber quem é o mais rico. Chicão, nem se mexe, Pode vir, Chicão, Marcelo, nem pode se vir. mexe. Dá um sorriso, Alvinho. O maluco tá com um carro dentro da boca. Quem é o mais forte? Galera, valeu. Tamo junto. Quem tiver dúvida, é só fazer fila na queda de braço. 3, 2, 1 braço de ferro. Bom, e pra você que ficou até o final, dá like, se inscreve, compartilha, ativa o sininho, tá? Comenta também e um beijo. Beleza, bom vídeo. Bueno vídeo. Bom, eu acho que é isso. Eu não sei se eu falei tanto, não sei se eu comentei tanto, a minha memória é muito ruim. Bom, eu acho que é isso. Muito obrigado por... Nossa, cacete, mas minha memória... Olha! Voltou. Muito obrigado. Vai continuar tendo todos os vídeos domingo, quarta, sexta. Talvez agora eu comece a postar também terça. Daí futuramente começa a segunda ou quinta. Daí vai segunda ou quinta de novo para ter o vídeo todo. Daí depois sábado. Daí vai assim para ter todo dia da semana um vídeo novo. Porque... pois é, né? Bom, eu vou agora terminar esse vídeo. Vou terminar e fazer as thumbs deste vídeo. Eu acho que eu só vou fazer uma pra ficar mais rápido e já vai logo. Então é isso. Eu já irei gravar mais os outros 2 vídeos. Mas depois de eu ter feito a thumb, depois de já ter postado o vídeo. Então é isso. Até a próxima, até quarta.